Aula de Embriologia Geral, parte 2, gastrulação. O início do desenvolvimento acontece a partir do encontro do óvulo com o espermatozoide. Essas células, ou esses gametas, são formados no processo chamado de gametogênese, que é onde ocorre a formação e a redução dos cromossomos dessas células por meio de meiose. O encontro desses gametas é chamado de fertilização. Então, a fertilização é a união do óvulo e o espermatozoide de mesma espécie. Uma vez que essas células se encontram, elas dão origem ao processo de embriogênese, que é a formação do embrião, ou do zigoto propriamente dito, que é a célula que vai dar origem a todas as células do organismo do embrião. O zigoto é uma célula única que é resultado da união do óvulo com o espermatozoide de mesma espécie. Ela é considerada uma célula totipotente porque ela pode dar origem a todas as células do embrião e algumas células fora do embrião, como, por exemplo, a porção placentária do embrião. O zigoto é considerado o início de um novo organismo e é formado pelos pronúcleos de duas células de mesma espécie. O zigoto passa por processos de clivagem, que também são divisões celulares. Nos seres humanos, a primeira clivagem acontece cerca de 30 horas após a fecundação, ainda no primeiro dia de desenvolvimento. As células que se dividem ou que passam por clivagem passam a receber o nome de blastômeros. A partir daí, o embrião continua se desenvolvendo, as células continuam clivando e de 2 células passam para 4 células. Nesse estágio, as células tornam-se cada vez menores a cada divisão mitótica. No slide 39 dá para ver direitinho, são 4 células já divididas, ou 4 blastômeros, e eles estão delimitados por uma região ou um arco que dá para ver nessa imagem, que é a zona pelúcida. A zona pelúcida se mantém por um tempo ainda durante o desenvolvimento, e ele vai servir como limite e proteção para as células que estão se dividindo, que são os blastômeros. Dá para perceber que as células agora estão de tamanho menor. Por quê? O blastômero não sintetiza proteínas citoplasmáticas para aumentar de tamanho. O máximo que acontece durante as divisões celulares, eles dividem o seu conteúdo citoplasmático, por isso que as células filhas são menores do que a célula mãe. Então, a cada divisão, o conteúdo ou material citoplasmático é dividido entre as células filhas, e essas células vão aumentando em quantidade, mas não em tamanho. As clivagens continuam até que atingem o estágio de aproximadamente 8 células. Ao chegar nesse estágio, as células começam a mudar a sua forma e começam a se agrupar fortemente, tornando-se bem compactas. Em alguns momentos, a divisão entre as células quase que se torna imperceptível. Por quê? As células aumentam em quantidade, mas não em tamanho, e o espaço é limitado. Então, a cada vez que elas se dividem, elas se aproximam a cada vez mais. Essa proximidade entre as células vai permitir uma interação entre elas e a troca de informação. O próximo estágio do desenvolvimento é chamado de mórula. Ao atingir por volta de 12 a 32 células, dependendo da literatura, essa estrutura recebe o nome de mórula por ser parecida com uma amora. Esse estágio de mórula acontece aproximadamente 4 dias após a fecundação. A mórula é uma estrutura bem compacta e não tem nenhuma cavidade interna. É composto unicamente por células bem próximas umas das outras. Conforme a mórula vai evoluindo e se diferenciando, ela começa a formar uma cavidade interna chamada de cavidade blastocística. E essa cavidade é formada através da infiltração de fluido uterino. Aqui nesse vídeo, no slide 42, tem um ambiente onde o pesquisador, no laboratório, cultivou várias células
né? Então, ele começou com vários zigotos, e esses zigotos começaram a fazer divisões. Então, nós temos blastômeros se dividindo aqui. Nós temos uma quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blastômeros, onde a gente consegue ver 10 de forma melhor. E nós vemos as células se dividindo. Então, 2 se tornando 4, 4 se tornando 8 e assim por diante. Dá para ver que conforme essas células vão se dividindo, elas mantêm um tamanho da estrutura de forma geral. A imagem do vídeo, a qualidade está baixa, mas dá para ver um halo em volta dessas estruturas, que é a zona pelúcida. A zona pelúcida, então, limita a expansão da estrutura e mantém essas células protegidas. Conforme elas vão clivando e se dividindo, dá para perceber que elas ficam muito próximas umas das outras, uma estrutura bem compacta. Em alguns momentos, quase não conseguimos ver a divisão entre uma célula e outra, a não ser quando elas estão fazendo mitose. Aqui dá para ver direitinho, uma estrutura bem compacta. Temos então a mórula, estrutura compacta, composta por várias células bem unidas entre si. A partir daqui, começa a acontecer a infiltração de líquido. Então, aparece uma estrutura interna chamada de blastocele, que é uma cavidade interna preenchida por fluido. Dá para ver bem aqui nesse blastocisto que nós estamos vendo. Estão começando a se formar. Aqui também dá para ver o início da formação do blastocisto ou da blastocele, que é uma cavidade formada dentro da estrutura que era a mórula antes. O que nós temos então? Depois que as células se encontram, o óvulo e o espermatozoide se encontram, elas se unem, formam uma célula única chamada zigoto, que é uma célula composta pelos dois pronúcleos do espermatozoide e do óvulo, uma célula nova com material genético completo. Esse zigoto se divide, faz a primeira divisão mitótica e se transforma em 2 blastômeros. Esse organismo novo continua a sua migração em direção ao útero. Depois dessas primeiras divisões, temos as próximas divisões até chegar numa estrutura compacta chamada de mórula, composta por várias células, por volta de umas 32 células, bem compactas e sem cavidade interna, até que começa a acontecer a infiltração de líquido. Essa infiltração vai formar uma estrutura chamada de blastocele, e nós temos então a origem do blastocisto. O blastocisto vai implantar no endométrio e a partir daí ele começa a se desenvolver. A blástula ou blastocisto é composta então por uma cavidade interna que contém o fluido que vai aumentando gradativamente. Essa estrutura surge assim dessa forma por volta de 6 dias após a fecundação. Nessa idade, nós temos duas estruturas que se formam de maneira bem nítida. Uma é o trofoblasto, ou seja, as células que ficaram na região externa recebem o nome de trofoblasto, e dentro da blástula nós temos um grupo de células que vão dar origem ao embrião propriamente dito. E esse grupo de células é chamado de embrioblasto. Então, no fim das clivagens, o embrião é constituído pelo trofoectoderma ou células do trofoblasto, que é a região externa, e dentro nós temos um grupo de células chamadas de massa celular interna, que são células do embrioblasto, vão dar origem ao embrião propriamente dito. Nas pesquisas científicas, essas células recebem o nome de células tronco embrionária. Células tronco embrionárias. Então, toda vez que vocês escutam falar de pesquisas com células tronco embrionárias, nós estamos falando das células que estão contidas na massa celular interna do blastocisto. Vamos olhar então para esse blastocisto. Virando aqui para cima, eu quero focar principalmente nas células da massa interna.
No começo, elas são um grupo de células heterogêneas sem organização nenhuma. Porém, aos poucos, elas começam a se organizar em duas fileiras de células. Então, a massa celular interna vai se diferenciar em epiblasto, uma camada mais externa que fica distante da blastocele, lembrando que a blastocele é a cavidade que foi aberta através da infusão de líquido. O epiblasto é a região mais externa que fica longe dessa blastocele, e o hipoblasto é a região mais interna que fica mais próxima da blastocele. Além dessas duas camadas, epiblasto e hipoblasto, nós temos o surgimento da cavidade amniótica, que vai ficar próxima ao epiblasto, e as células do trofoblasto continuam a se especializar. As que ficam abaixo, próximo da blastocele, recebem o nome de citotrofoblasto, e as que ficam próxima da região materna vão ser chamadas de sincíciotrofoblasto, e assim por diante. Ok, conforme as células embrionárias continuam a se especializar, as cavidades também vão se formando. Por exemplo, nós temos a cavidade amniótica e a cavidade do saco vitelínico, aqui apresentados no slide 48. Nessa imagem da esquerda, nós vemos que essas cavidades se formam a partir da diferenciação e especialização do epiblasto e do hipoblasto, e o que é interessante, o saco vitelínico ou saco vitelino, nas aves e nos répteis, elas servem para armazenar o vitelo, que é uma substância de nutrição. Esses animais precisam dessa nutrição externa porque não tem placenta. Nos animais com placenta, como os mamíferos, por exemplo, o desenvolvimento da placenta substitui o vitelo. Então, aos poucos, o saco vitelínico vai tendo sua função substituída pela placenta com relação à nutrição do embrião. Para propósito didático, e como nós estamos falando de desenvolvimento embrionário, a partir de agora eu vou focar no desenvolvimento dessas duas camadas de células, o epiblasto e o hipoblasto. Então, nessa etapa do desenvolvimento, o embrião é formado por um disco bilaminado, que é o epiblasto na camada externa e o hipoblasto na camada interna. Com o surgimento dessas duas camadas, o embrião está apto para a próxima fase, que é a gastrulação propriamente dita. E o que é a gastrulação? Gastrulação é o processo de formação dos 3 folhetos embrionários, que são ectoderma, mesoderma e endoderma. E eles são derivados dos 2 folhetos embrionários, principalmente do epiblasto. Então, voltando ao nosso embrião com o epiblasto e o hipoblasto. Aqui nós estamos tendo uma visão transversal destas células, como se fosse nesse sentido. Porém, quando a gente fala em embriologia e embrião propriamente dito, essa é uma estrutura tridimensional. Então, nós temos que reparar que todos os lados desse embrião estão sofrendo alterações morfológicas que devem ser consideradas. Então, além de mostrar a visão transversal, eu também vou mostrar de vez em quando a visão lateral do que está acontecendo com essas camadas. Nesse sentido, olhando de forma lateral, no slide 50, aqui na figura inferior, nós temos o epiblasto visto de cima e o hipoblasto também logo abaixo do epiblasto. Então, é uma visão longitudinal ou lateral. E aqui uma visão transversal. Nessa figura, nós temos o epiblasto aqui em azul e o hipoblasto em amarelo. Na superfície do epiblasto, aqui indicado em azul, surge uma estrutura chamada de linha primitiva, aqui marcada no fundo do embrião. Essa linha é formada pelo espessamento mediano, ou seja, na região do meio do embrião, e tem o sentido caudocefálico. Aqui é importante mostrar que quando o embrião já forma essas duas camadas de epiblasto e hipoblasto e surge a linha alguns eixos do corpo já começam a ser delimitados. Por exemplo,
A região da linha primitiva que aparece no epiblasto marca a região caudal do embrião. Isso quer dizer que aqui vai ser a região posterior, os membros inferiores vão ficar para esse lado. Isso quer dizer que do outro lado nós temos a região cranial ou cefálica. Então, a futura cabeça do embrião vai surgir nessa região posterior à caudal. A região do epiblasto também marca um outro eixo, que é o eixo dorsal. Ou seja, o dorso do embrião ou as costas do embrião vai surgir nessa região, e o hipoblasto marca a região ventral, que é o ventre ou barriga do futuro embrião. Isso quer dizer, então, que a linha primitiva, ou seja, um corte que aparece no epiblasto, aparece na região mais caudal e ela surge nesse sentido, caldo cefálico. Olhando esse desenho, porém numa imagem real, que é uma microscopia eletrônica de varredura, nós vemos a linha primitiva surgindo na região do epiblasto. A concentração de células na extremidade cranial da linha primitiva é chamada de nó primitivo. Então, nós temos uma região aqui chamada de nó primitivo, que fica na porção mais extrema da linha primitiva. Essa região recebe alguns nomes dependendo da espécie. Pode ser nó primitivo, nó de Hansen, nó ou organizador. O importante é que é um grupo de células que são altamente sinalizadoras, ou seja, elas produzem e secretam sinais que vão orientar as células durante o processo de gastrulação. Então, na gastrulação, as células do epiblasto, antes do início desse processo, são células de característica epitelial. São células próximas umas das outras, são células justapostas e elas contêm especializações de membrana, principalmente as junções. Então, elas são unidas umas às outras por junções. Durante o processo de gastrulação, no seu início, essas células alteram sua morfologia epitelial e se transformam para uma morfologia mais mesenquimal. Então, elas se despregam das células e se transformam numa morfologia mesenquimal, ou seja, parecida mais com fibroblasto. Esse processo é chamado de transição epitélio-mesênquima e faz com que as células agora dessa região do epiblasto se tornem soltas, não se aderem umas às outras e agora têm uma capacidade maior de migração. E elas usam essa capacidade. Então, a partir desse processo de transição epitélio-mesênquima, elas migram até ou em direção à linha primitiva, por conta dos processos de atração. Chegando na linha primitiva, elas vão migrar para o espaço, então elas entram nessa linha primitiva, atravessam e vão migrar para o espaço que fica aqui abaixo do epiblasto, na região do hipoblasto, chamado de ingressão. No que elas entram nessa região do hipoblasto, elas vão se inserir no hipoblasto, formando uma nova camada chamada de endoderma. Então, esse vídeo vai mostrar agora como que o endoderma é formado. Então, nós temos o epiblasto visto de cima e nós temos... Agora vai ter um corte transversal, vamos ver como é que acontece com essas camadas da região mais interna. Epiblasto, linha primitiva e hipoblasto. O epiblasto migra por essa linha e vai encontrar, o hipoblasto vai substituir essa camada e ela se transforma então no que nós chamamos de endoderma.
Após a formação do endoderma, as células do epiblasto vão continuar a migrar pela linha primitiva, porém agora elas começam a preencher o espaço que fica entre o epiblasto e o novo endoderma formado, e vão dar origem a essa camada chamada de mesoderma, que fica na região central. Esse vídeo, então, é uma continuação que vai mostrar o epiblasto, ainda tem a linha primitiva e o endoderma já foi formado. Nesse caso, então, as células migram pela linha primitiva e agora formam a camada do meio, que é a nova camada do mesoderma. Então, no slide 53, eu vou mostrar de novo essa microscopia eletrônica da linha primitiva, olhando em mais detalhe essas células migrando da linha primitiva e preenchendo a região central, que é a região do mesoderma, formando então a terceira camada embrionária, terceiro folheto embrionário. No fim da gastrulação, nós temos 3 folhetos embrionários. Nós temos o ectoderma, nós temos o mesoderma e agora o endoderma. Ao fim da gastrulação, com a formação dos 3 folhetos, o embrião está apto para a próxima etapa, que é chamada de neurulação. A neurulação é a formação do sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Ele acontece em conjunto com os outros desenvolvimentos, tanto do mesoderma quanto do endoderma, mas é um processo complexo e vai ser explicado na próxima aula de forma separada.